Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicado no coração de todos vocês. Felipe, recíproca suas palavras, tá? Faço delas mesmas também publicamente diante do povo que Deus permite você apacentar. Nós temos, de fato, sendo intencionais na construção de uma amizade cada vez mais cristocêntrica, né? E esse é o poder do Evangelho. Talvez algumas pessoas acreditem que nós temos muito em comum. Nós não temos muita coisa em comum. Mas o Evangelho é a grande solidez para a nossa comunhão. É o que de fato nos aproxima e nos faz permanecer nessa caminhada de fé. Eu estou muito feliz de estar aqui agora no Templo Novo, onde vocês estão se reunindo, né? Eu louvo a Deus por aquilo que Ele já tem feito na família Betânia e por aquilo que Ele vai continuar fazendo em nós, através de nós, apesar de quem nós somos. Deus é misericordioso e gracioso com todos nós. Está lindo, né? E ainda nem acabou. Ainda tem bastante coisa para finalizar e Deus vai fazer uma grande obra aqui também nesta localização. Irmãos, eu não quero delongar. O Felipe me pediu 30 minutos. Eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. E eu não sei se é possível, acho que vai dar para colocar aí do Romanos capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 4. Depois eu vou fazer a leitura do 16 e 17. Romanos 1, do 1 ao 4, depois a leitura direto no 16 e ao 17. Diz assim a palavra de Deus, se os irmãos puderem ficar de pé. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Pode se assentar. Querido, sexta-feira agora nós tivemos uma data mundialmente conhecida. Dia 31 de outubro, mundialmente conhecido. Quem sabe qual foi a data celebrada mundialmente? Reforma Protestante. Eu esperei alguns falar Dia das Bruxas, que eu já ia perguntar também de qual signo você é. Reforma Protestante, irmãos, de fato é mundialmente conhecido, juntamente com o Dia das Bruxas, e é muito legal essa junção de uma visão totalmente secular e de uma visão que vem totalmente pelas lentes daquilo que a palavra de Deus traz para nós a partir dos pré-reformadores e o mais conhecido de todos, Martinho Lutero. Mas olhando por aquilo que a gente já aprendeu e já poderemos discutir também aqui hoje, a reforma protestante, ela não é uma atitude de Lutero querendo rachar a Igreja Católica. A reforma protestante não é as ações, inclusive, dos pré-reformadores, aqueles que tentaram antes de Lutero, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Zwinglio, homens que já estavam se levantando historicamente contra um papado abusivo, contra as quebras doutrinárias de uma essência que era colocada a partir dos apóstolos de Cristo Jesus.
Foram homens que não tiveram essa intenção, mas simplesmente, ao ler as Escrituras, poder confirmar em seus corações a essência do Evangelho. Então, o que a Reforma Protestante não é? A Reforma Protestante não é uma tentativa de invalidar a Igreja Católica como a Igreja de Cristo. Não é. Porque nós precisamos entender que se a salvação vem pela fé, não é uma placa de igreja que determina se ela é a Igreja de Cristo ou não. E eu gosto sempre de falar que nós precisamos crer que existem irmãos piedosos que são salvos em Cristo Jesus, que congregam em igrejas católicas, e existem irmãos que são perdidos em seus pecados e não terão a salvação eterna, que congregam em igrejas evangélicas. Porque não é a igreja que faz a diferença, mas é exatamente aquilo que ela subsiste, aquilo que ela permanece, aquilo que ela tem como essência, aquilo que é a grande balizadora na vida da igreja. E o que Paulo vai trazer para a gente, em Romanos no capítulo 1, é exatamente aquilo que Lutero coloca na sua grande chave de insight, quando ele estava lá no castelo, lendo, e ele lê Romano 1, no versículo 17, quando ele vem: o justo viverá pela fé. E a gente pode ver que a igreja, ela enfrenta muitos desafios externos. Sim ou sim? Sim, ela enfrenta. Nós temos perseguições, nós temos questões do secularismo, o próprio Dia das Bruxas, que é uma festa colocada para adoração a mortos, a demônios. É colocada dentro de um contexto como confrontador. Nós temos as mudanças culturais, nós temos o secularismo, nós temos o pluralismo religioso. Mas, na verdade, o maior desafio de uma igreja nos dias atuais, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. O maior desafio da igreja não está do lado de fora, está do lado de dentro da própria igreja. Leandro Vieira, no seu livro O Evangelho Completo, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que o maior campo missionário que nós podemos encontrar nos dias atuais é a própria igreja evangélica. É onde nós temos a maior necessidade, porque muitas igrejas estão vivendo essa ideia secular da autoidentificação. É a identificação de gênero, é o LGBTQIA+ gospel. São igrejas que simplesmente alugam um espaço, definem um nome, se reúnem com pessoas que têm as suas similaridades e se autodenominam Igreja de Cristo. Mas Igreja de Cristo não pode ser denominada por aquilo que as pessoas pensam que são e que podem fazer. A Igreja de Cristo, ela tem uma raiz, ela tem um fundador, ela tem um comprador. Jesus é aquele que fundou a igreja, é aquele que é a rocha da igreja, é aquele que comprou a igreja, é aquele que edifica a igreja, é aquele que redime a igreja e é aquele que glorifica a igreja. Então veja que tudo está vinculado na figura de Cristo. Mas quando o evangelho ele deixa de ser o centro da igreja, a igreja pode até continuar se chamando igreja. Ela pode ter templo, ela pode ter os seus ministérios, ela pode ter os seus seguidores, ela pode ter estrutura. Mas ela perde o coração da fé. E aí o formato até se mantém, mas a essência ficou perdida. E talvez muitos de nós aqui reunidos já tivemos a sensação de visitar algum templo e você ter aquele sentimento: isso não é uma igreja. Isso aqui é um clube social. Porque eu vi de tudo, menos o evangelho. Eu encontrei pessoas acolhedoras, eu encontrei pessoas generosas, eu encontrei pessoas
que ajudam socialmente a comunidade que elas estão inseridas, mas não encontrei o Evangelho. E Paulo, ao escrever aos Romanos aqui, ele entendia isso com clareza, irmãos. Nós queremos hoje falar um pouquinho dessa reforma protestante, mas a partir de uma visão de muito antes, de 1517, quando Lutero bate as 95 teses. Nós estamos falando aqui que Paulo, já na igreja primitiva, percebia uma concentração, uma aglomeração, uma proliferação secular de religiões pagãs que agora conheciam Cristo, mas queriam fazer essa espécie de ecumenismo religioso na sua forma de pensar e agir como cristãos. E é por isso que logo nos primeiros versículos ele já se apresenta com tanta maestria. Ele vem trazendo diversas qualificações que talvez qualquer um de nós aqui presente, com o currículo que Paulo teria ou tinha, não nos apresentaríamos desse jeito diante de um público que pudesse nos relevar a algum tipo de autoestima, de orgulho, de autorreconhecimento. Então essa apresentação de Paulo, ela não é só um testemunho que ele está dando para a igreja de Roma. Paulo está trazendo teologia a partir da sua apresentação. Porque ele não se apresenta com títulos humanos, ele se apresenta com a marca da submissão. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, a minha vida, o meu ministério, a minha identidade só faz sentido por causa do Evangelho de Cristo e este ressurreto. E se Paulo ele inicia sua carta assim, é porque ele quer que a igreja de Roma daquele tempo e também a igreja dos dias atuais possa entender que o maior desafio da igreja é continuar centrada no Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero apresentar 5 pontos para nós hoje, de uma forma escorrida nesse texto. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, mas nós vamos também projetar aqui os versículos para ir acompanhando. E a primeira dela, nas 5 solas que Lutero resume nas suas 95 teses, a primeira seria a sola Scriptura, ou somente a Escritura, somente a palavra, somente a Bíblia. Lutero ele vai afirmando que a palavra de Deus é a única autoridade final e suficiente para a fé e prática da igreja. É que a Escritura que molda a igreja não são as tradições, não são as tendências culturais. A igreja não cria a palavra, é a palavra que cria a igreja. A igreja não pode atualizar a palavra. Quem pegou o gatilho aí sabe. E a igreja não tem o poder de determinar, como ainda a igreja católica pensa de forma errônea, que aquilo que o Papa diz é a primeira instância, ele é o vigário de Deus, ele é o homem que pode mudar o que ele quiser nessa palavra e acrescentar o que ele quiser. Quando o Papa fala, a Bíblia se cala. E a impressão que nós temos é que Paulo traz essa ideia na sua apresentação no versículo 1. Ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa é a primeira característica de uma igreja autêntica, porque ela é formada pelo Evangelho e não pelo pragmatismo. A palavra evangelho, irmãos, ela vem do grego evangelion, mas também vem da raiz da palavra ângelos, que significa o mensageiro. Evangelho significa boa notícia, mas a raiz vem da palavra ângelos, que é o mensageiro, aquele que carrega a boa notícia. Isso quer dizer que Paulo, ele se auto-apresenta como um homem sem mensagem própria. Eu poderia aqui hoje
narrar o meu currículo para vocês e trazer as minhas próprias opiniões de coisas que eu estudo, das minhas formações acadêmicas, mas quando nós entendemos aonde nós somos formados pela graça de Deus, nós tomamos essa narrativa de Paulo. Nós somos aqueles que não temos uma mensagem própria. E essa é a grandeza do Evangelho. Porque um homem que pode ter X formações acadêmicas, falar 5 idiomas, ter viajado o mundo inteiro, ter doutorado, mestrado e pós-graduações diversas, ser alguém bem conectado, ele pode carregar essa mensagem? Sim. Mas também um pescador iletrado como Pedro foi, carrega a mesma mensagem, porque não é sobre nós, mas é sobre uma mensagem a qual nós carregamos como vasos de barros e frágeis que nós somos. Então Paulo ele se identifica assim, um homem sem mensagem própria. Ele é apenas um portador de uma notícia que não vem dele, a notícia vem de Deus. E por que ele faz isso, irmãos? Porque nos dias de Paulo, os apóstolos não eram celebridades. Não eram. Talvez hoje os apóstolos sejam celebridades. Apóstolos nas suas diversidades. Apóstolos nos seus próprios orgulhos. Apóstolos com seus jatinhos particulares. Apóstolos que não conseguem comungar com o povo. Apóstolos que talvez não estão compreendendo o que é uma igreja apostólica. Uma igreja fundamentada em Cristo, o verdadeiro apóstolo, o sumo sacerdote. No tempo de Paulo não havia marketing, não tinha redes sociais, não tinha a condição de comunicação que nós temos. Aliás, tratando entre parênteses aqui, a própria reforma protestante só aconteceu da forma que aconteceu por causa da invenção da impressão naquele tempo. Foi exatamente no mesmo momento que a impressão pôde ser feita e as teses, Lutero depois, ele vem fazendo a tradução da Bíblia e nós vamos ver uma série de coisas acontecendo para que o povo tivesse acesso ao Evangelho. Mas no tempo de Paulo não era assim. Imagine Paulo fazendo as suas cruzadas para proclamar o Evangelho como apóstolo de Cristo, separado para o Evangelho, chegando em cidades que jamais ouviram falar sobre quem é Paulo. E ele batia lá na comunidade Vila Betânia, de algum lugar da Ásia. E lá estava o anjo da igreja, ele apresentava, tudo bem? Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e eu vim aqui trazer fundamentação para a igreja. Esse é o propósito do apostolado. E trazer a fundamentação para a igreja. E o que a igreja pensava? Nós não conhecemos esse cara. Nós nunca vimos esse cara. Ninguém mandou uma carta de apresentação desse cara. E a gente pede então o quê? Os distintivos, a credencial. E sabe qual que era a credencial que se pedia para um apóstolo, considerando que já existiam falsos apóstolos naquele tempo? Prega o Evangelho. Se tu és mesmo o apóstolo de Cristo Jesus, qual é a notícia que você carrega? Nós a conhecemos. E se a tua notícia for divergente da nossa, alguma coisa está errada. Porque a notícia não é uma invenção humana, mas é uma propagação daquilo que foi trazido a partir de Cristo Jesus. E Paulo traz essa diferenciação. Aqui já começa o primeiro desafio da igreja. É manter a forma que Deus deu. Não é assumir a forma que o mundo ou que a cultura do tempo impõe. Porque hoje existem igrejas com excelente identidade visual, mas que não têm identidade espiritual. Existem igrejas que têm beleza na estética, mas que têm fraqueza doutrinária. Existem igrejas que têm palco, mas não têm púlpito. E a igreja de Cristo, irmãos, ela é formada pela palavra e ela é sustentada pelo Evangelho. É isso que o próprio Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal, a pedra de esquina angular.
Então, quando a igreja perde o evangelho, ela perde a sua forma ou a sua forma. Ainda que ela possa se auto-identificar como igreja. A gente conhece várias assim, amém? Se a gente sair aqui juntos agora, num ônibus, aqui em Moradas de Laranjeiras, em 2, 3 bairros, sem sombra de dúvida, nós vamos apontar diversas igrejas LGBTQIA+ gospel. Eu me sinto igreja. Eu só me sinto, e as pessoas estão fazendo por aquilo que elas sentem. Então, quando que a igreja perde o seu evangelho? Quando nós perdemos sintomas, porque ela troca a cruz pelas estratégias. Quando isso acontece, resta apenas uma instituição funcional, mas sem a presença espiritual. Nós estamos agora estudando na fraternidade um livro do McDevitt chamado Comunidades Cativantes. E o autor traz exatamente esta ideia, que existem comunidades que elas são extremamente cativantes, mas não por causa do evangelho, porque nos dias de hoje, irmãos, não é difícil abrir um local como esse, com pessoas bonitas que nós temos aqui, pessoas, gente boa, e a gente fazer uma ação aqui no bairro, e as pessoas falam assim, esse pessoal é legal, né, cara? Eles cativaram a nossa atenção, e vocês nunca mais pregar o evangelho. Pode ser que vocês vão crescer em número, vão crescer em recursos, vão crescer na mídia, e isso não é sinal de que a sua igreja é uma igreja fundamentada na palavra, e nem quer dizer também que Cristo é presente nela. Porque esse é um pensamento errôneo que as lideranças vão tendo. Eles auto-identificam que sucesso ministerial é quando a igreja cresce. Mas isso não é bíblico. Porque se a Bíblia afirma que é Deus quem dá o crescimento, então é Deus que sabe quando vai crescer ou não vai crescer. Deus não nos chamou para sermos uma igreja grande no bairro Moradas de Laranjeiras ou no bairro Laranjeiras. Deus nos chamou para sermos uma igreja fiel. A igreja de Cristo é grande de forma invisível e universal, mas ela se manifesta nas suas pequenas congregações locais, que ainda que tenha 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. E a gente fica às vezes querendo isso. Eu gosto tanto de andar com pastores como o pastor Felipe e outros irmãos em Cristo que nós temos, porque antigamente era muito comum quando alguns pastores se conheciam, nas primeiras 10 palavras do conhecimento, a pergunta que vinha era: quantos membros tem na sua igreja? E aí você já começa a perceber o que está acontecendo com esse cara. Qual é a diferença se a minha igreja tem 3 membros ou 3.000 membros? É isso que ele vai medir o nosso relacionamento de centralidade no evangelho, na fé e no compromisso cristão? Porque são pessoas que começam agora a adotar a cultura do tempo, onde sucesso é exatamente a velocidade de informações que a gente pode trocar, aonde sucesso é mostrar, olha, a nossa igreja está crescendo porque aqui é uma igreja boa. Aqui a gente consegue abranger as questões culturais do tempo. Mas é só o evangelho, irmãos, que é o molde da igreja. É só o evangelho que dá contorno, é só o evangelho que dá direção, que dá missão, que dá consistência à vida comunitária. A forma da igreja é o evangelho encarnado, é um povo que vive e anuncia as boas novas. Então todos nós aqui presentes precisamos ter na ponta da língua a notícia do evangelho. Eu gosto de falar lá em Betel que nós precisamos estar preparados para compartilhar a narrativa do evangelho no elevador de um prédio. Sabe aquela chatice de quando entra no elevador e tem sempre as conversas descartáveis? O que é conversa descartável? Você aperta o 11º, aí a pessoa aperta o 10º. Boa noite. Calor hoje, né? Só está puxando assunto porque é descartável, porque você fica incomodado com o silêncio.
Mas se naqueles 40 segundos você tivesse a condição de compartilhar a maior notícia que aquela pessoa poderia ouvir. Então o Evangelho não é necessário você estudar teologia para saber do Evangelho, você só precisa de crer em Cristo Jesus. E eu gosto de pensar o seguinte, se todos nós aqui cremos em Cristo Jesus, como que alguns não conseguem explicar aquilo que crê? Então você não crê. Você crê em Jesus? Eu creio, mas qual que é a notícia de Jesus que você crê? Ah, não sei, o pastor que fala lá. Fala, meu irmão, então você não está crendo em nada. Você precisa crer em algo palpável, você precisa saber a notícia. E é por isso que a ordem de culto que é feita tem essa grande oportunidade. Domingo após domingo é refrisado pedagogicamente a narrativa do Evangelho, para que ainda que antes da mensagem começar a ser exposta, o Evangelho já foi anunciado. 4 pilares principais do Evangelho já foi colocado dentro dos irmãos. Mas Paulo agora continua discorrendo o texto, naquilo que nós vamos falar, solos Cristo, somente Cristo. A segunda sola de Lutero proclama que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo, ele é o centro da fé, ele é a identidade do cristão, ele é o fundamento da igreja. Nenhuma tradição, irmãos, nenhum líder, nenhum sacramento, nenhuma denominação pode ocupar o lugar de Cristo como o eixo da nossa existência. E aí fica agora uma dica para vocês. Como podemos identificar se a igreja que eu estou frequentando, congregando, visitando para saber se eu congrego, faz parte daquilo que a Bíblia diz ser igreja ou não? Quando ela entende que ela não é a única igreja que proclama o Evangelho para que o povo seja salvo. Porque tem igrejas que quando você sai da igreja para congregar em outro lugar, agora você perdeu a salvação. Porque só tem salvação naquelas igrejas. Ser igreja é um povo que encontra a sua identidade exclusivamente em Cristo e não em uma placa denominacional. Porque se placa de igreja fosse boa, ela não ficava do lado de fora. A placa pode ficar do lado de fora sem problema nenhum. Mas o que precisa ficar do lado de dentro é que a igreja é cristocêntrica. Sabe o que é o maravilhoso no Evangelho centrado em Cristo? Você já teve a oportunidade de viajar para outro estado, para outro país e comer no McDonald's de algum outro lugar? Quem já fez isso? O pessoal é fit demais da conta aqui. Mas quando você viaja para outra cidade, para outro estado ou outro país, você vai no McDonald's e você encontra a mesma coisa. Mesmo letreiro, mesma placa, mesma arquitetura, aí você pede, deve ser diferente, né? Vou pedir um Big Mac, deve ser diferente. Você pede o Big Mac, que é o mesmo. É a mesma coisa. E o Evangelho tem disso. Nós não nos auto-identificamos como o corpo de Cristo que vai ser feito aqui hoje no partir do pão por causa de uma placa denominacional. Mas é porque nós podemos olhar e discernir o corpo e enxergar Cristo em nós, a esperança da glória. A gente pode enxergar essa essência do Evangelho em cada um de nós. Ainda que existam algumas divergências denominacionais, que é aquilo que nós podemos identificar como divergências de mão aberta, está tudo legal. Agora, o que não pode ser diferente é aquilo que a Bíblia determina que precisa ser. A Bíblia determina que uma igreja só é evangélica quando Cristo é o centro da igreja. E a gente vai vendo isso tornar uma nova paginação nas nossas questões litúrgicas. Quando as nossas músicas são de fato cristocêntricas. Algumas semanas atrás fui pregar no interior do estado, eu e Nayara fomos juntos e acabou o culto. Ela olhou para mim e falou assim, meu Deus, amor, nós não adoramos a Deus. Faltou músicas que glorifiquem a Deus. E eu vi um padre debater um podcast agora recente, o entrevistador falando sobre as músicas gospel, e o padre falou assim, não, a igreja católica não tem música gospel. Não, música gospel é coisa dos evangélicos. E ele falou assim, mas como assim?
Porque música gospel, um padre falando, irmãos, música gospel fala só sobre o homem. A música que nós cantamos na Igreja Católica, ela catequiza, ela ensina, ela traz a doutrina. Ainda que estes vão ter diversas divergências em relação àquilo que é o Evangelho centrado, por causa dos seus erros teológicos, que é a grande necessidade da reforma teológica. Não é isso que Lutero quis fazer, acabar. Ele não quis montar uma nova igreja. Lutero olhou para ele e falou assim, olha aqui, irmãos, Paulo já estava afirmando, nós estamos perdendo a centralidade do Evangelho. E quando perdemos a centralidade do Evangelho, deixamos de ser uma igreja cristocêntrica, passamos a ser uma igreja antropocêntrica, o homem no centro de tudo. Vou pregar um sermão para dar aquela acalentada no povo. Vou pregar um sermão para que o povo possa contribuir mais. Se eu pregar um sermão assim assado, vai ser dura a palavra. Só que diversas vezes, Jesus, no Sermão do Monte, nós vemos os discípulos falando com Jesus. É dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Quem poderá aguentar essa palavra? Ela é muito forte, ela é muito dura. Então Paulo continua a sua introdução dizendo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E a palavra servo aqui é a palavra original doulos, que diretamente é escravo. Não tem uma outra tradução mais direta para essa palavra do que a palavra escravo. Irmãos, Paulo, podemos dizer que talvez foi o homem mais livre na narrativa do Novo Testamento. Mas ele se auto-apresenta e se autodenomina na sua identidade. Eu sou escravo de Cristo. E essa é a identidade do cristão. A identidade do cristão é servo de Cristo. A igreja é o povo que pertence a Cristo. A igreja não é uma organização voluntária de pessoas com interesses religiosos comuns, mas uma comunidade de gente redimida que serve ao Senhor. Nós somos escravos de Cristo, apesar de libertos pela graça. E esse é o segundo desafio de ser igreja, irmãos. É lembrar a quem nós pertencemos. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde todos querem autonomia. Ninguém quer prestar conta para ninguém. Ninguém quer ser discipulado. Mas o Evangelho nos lembra que a verdadeira liberdade é a de pertencer. Eu sou livre porque eu pertenço a Cristo. Então Paulo ele não se apresenta como um homem autônomo. Ele se apresenta como alguém que encontrou a liberdade na obediência. É um paradoxo. Por que eu me encontro em liberdade? Porque eu obedeço a Cristo. E isso é a verdadeira liberdade que o ser humano precisa. E é isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos liberta do pecado. Mas não para vivermos sem regras, mas para vivermos debaixo de restrições corretas. Que restrições são essas? As restrições da graça e da santidade. O próprio Paulo vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Sabe o que é isso, irmão? O crente em Jesus, ele é livre para dizer não para o pecado. O ímpio não. Ele é escravo do próprio pecado. O crente no Senhor Jesus, ele pode viver longe dessa condenação, como foi lido aqui em Romanos 8. Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos agora a liberdade de dizer não para o pecado, porque nós obedecemos na graça de Cristo. Já o ímpio não tem condições de fazer isso. Ele é natureza caída. Ele não consegue dizer não para o pecado, porque ele é o próprio Deus, os seus desejos, é aquilo que ele quer alimentar. Veja o que Jesus diz em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pergunta é, sereis livres de quê? E a resposta é de vocês mesmos. Nós nos libertamos de nós mesmos. Porque nós somos a pessoa mais perigosa para nós mesmos.
Quando eu entendo que Cristo é o meu Senhor, eu deixo de ser o meu próprio Deus. Eu deixo de me auto-idolatrar. Eu deixo de viver a vida só em prol daquilo que eu desejo para saciar, e agora eu começo a viver uma vida da liberdade cristã, que não é a ausência de limites, mas é a capacidade de amar e obedecer. Então Paulo entendia que sua identidade ela não estava em sua origem, não estavam em seus dons, nem em suas conquistas, a sua identidade estava em Cristo. E a igreja precisa lembrar também disto. Nós precisamos espelhar Cristo. Terceiro ponto, sola gratia, somente a graça. A terceira sola nos lembra que a salvação é totalmente pela graça de Deus. Ela não vem de méritos humanos, e esse é o principal erro da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica ela determina isso? A criança vai ser batizada e quando ela é batizada, ela está agora salva. Então ela está limpa dos seus pecados. E ela é colocada numa caminhada de salvação, sem pecados. Mas ela cresce e logo, com 2, 3 anos de idade, ela já morde o amiguinho na escola. Sabe por quê? Porque ela percebe que ainda há maldade dentro dela. E quando ela entende o pecado, ela cai da sua condição pecaminosa. E a Igreja Católica começou agora a desenvolver as suas novas regras. Olha, você precisa então de fazer boas obras para que você possa ser justificado novamente até chegar ao ponto de salvação. E se você não conseguir isso até o final da sua vida, você vai passar pelo purgatório. E se não tiver pessoas suficientes rezando pela sua vida, dia e noite, aí você não vai conquistar a eternidade. A pergunta é, quem vai dessa forma? Porque a partir do momento que qualquer pessoa conquistar a sua salvação pelo seu próprio mérito, logo está invalidado o sacrifício de Cristo. Qualquer pessoa que possa conquistar a eternidade pelas suas boas obras, de que vale o sacrifício de Jesus na cruz? Então, o sola graça, ele traz para a gente o entendimento que toda liberdade verdadeira nasce da dependência divina, irmãos. Se Deus não tivesse se revelado ao homem, o homem jamais teria conhecido a Deus. Se Deus não tivesse vindo em forma encarnada, o homem ainda estaria tentando fazer os seus sacrifícios humanos com a tentativa de se auto-justificar uma vez por ano, como é o Yom Kippur com os judeus ainda hoje. Mas a graça do Evangelho é o que nos tira da tirania do pecado e da ilusão, da autonomia. A graça não é uma licença para podermos pecar, mas é a convicção que nós podemos obedecer. Isso é a graça. Paulo, depois de afirmar sua identidade, ele mostra a sua natureza dessa liberdade. Ele fala, ser servo de Cristo é ser verdadeiramente livre. E a gente está vivendo em tempos em que as pessoas acham que liberdade é poder fazer o que quiser. É o famoso tem nada a ver. E elas ignoram que algumas doutrinas eclesiásticas, elas têm exatamente a propagação pedagógica de mostrar que nós somos seres ainda com corpos corruptíveis. Quando nós temos diversos dos sacramentos, ceia, que vai fazer que hoje, o batismo também, que é um sacramento de Cristo para a igreja, quando nós temos diversas ações que são feitas no meio do povo, é exatamente para mostrar que nós não podemos nada por nós mesmos. Então a liberdade cristã não é sobre fazer tudo, mas é de fazer tudo glorificando a Deus. É de fazer tudo apontando para Deus. É a liberdade que se expressa em santidade, não em libertinagem. O problema é que quando a igreja perde o evangelho, ela confunde essa liberdade com permissividade. Aí nós vemos vários escândalos acontecendo. Pastores no seu 4º, 5º casamento depois de diversos adultérios.
Está acontecendo aqui na Serra, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Fofoca gospel. Está acontecendo aqui na Serra, aonde grupos pequenos estão se reunindo para ler a Bíblia nos chamados que a gente conhece como células, DNA, grupos familiares, grupos de convívio, qualquer nomenclatura, proposta a mesma. E não estou falando que isso é errado, tá? Nós cremos que também isso é uma ferramenta do casa em casa, mas tem locais, igrejas que se autodenominam igrejas, que estão se reunindo para estudar a Bíblia e depois eles acabam com troca de casais em sexos ilícitos, no mesmo ambiente. Eu não sei o que gera no seu coração a saber disso. Mas o pior é que quando esses escândalos acontecem, o ímpio que não consegue entender essa diversidade das igrejas que acontecem hoje no mundo, eles vão receber um convite um dia, poxa, vamos lá na igreja, Família Betânia, vai ter um culto domingo de manhã, e eles vão pensar assim, quê? Esse negócio aí não, tô sabendo aí que o pessoal tá fazendo swingers depois dos encontros para ler a Bíblia, cara. Por quê? Porque perderam o entendimento da graça, que não nos traz a liberdade para pecar, mas a condição de obedecer a Deus. E aí surge, dentro desse movimento, essa nova nomenclatura chamada seeker sensitive. É a necessidade do povo querer sentir. Eles vão na igreja, eles querem sentir algo, e aí os líderes, desesperados em conseguir fazer isso, e eu posso dizer que eu também já errei isso, irmãos, na tentativa de querer obter a aceitação pública da comunidade. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a gente vai trazendo algumas justificativas, mas quando o evangelho vai sendo cada vez mais expostos, nós vamos dando um passo de humildade, arrependendo das nossas errôneas atitudes. Os líderes às vezes vão fazendo isso, vão moldando a igreja, porque assim o povo está vindo, e aí o povo sente o arrepio, o povo sente porque ele se sentiu bem. E aí quando sai do culto, ele fala assim, o culto foi uma bênção, né? O culto foi para ele. Porque se ele está falando que o culto foi bom, então o culto foi para ele. E a gente percebe essa forma perigosa, aonde os caçadores de sensações trazem essa ideia de uma igreja antropocêntrica. Só que, irmãos, o evangelho nunca foi confortável, sempre foi confrontador. O evangelho não foi dito por Jesus, siga-me e viva o melhor. Não, Jesus ele disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O evangelho tem que ter esse entendimento, a igreja centrada em Cristo entende que liberdade não é fugir da cruz, é abraçá-la. É citar o que Paulo diz em Gálatas 2. Ele fala, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Ou seja, eu já morri, o evangelho me fez morrer para mim mesmo. Eu já abracei a minha cruz, eu vou seguir a Cristo. E aqui é uma diferença fundamental entre uma igreja que é movida pelo Espírito e uma igreja que é movida pela cultura. Porque a igreja movida pela cultura, ela busca aceitação. A igreja movida pelo Espírito, ela busca fidelidade. Família Betânia, nós não sabemos, apesar de orar pedindo para que pessoas possam se converter dos seus maus caminhos, serem batizadas nas águas e estarem congregando aqui com vocês, nós não sabemos o que é a linha de crescimento proposta para o futuro desta igreja. Mas eu rogo pelas misericórdias de Cristo na vida de vocês, mantenham-se fiéis à palavra, ainda que ninguém mais seja acrescentado como membro nesta casa. Porque não é isso que vai determinar que vocês são saudáveis. Quando chegar o dia do tribunal de Cristo, a pergunta que eu quero fazer como conjectura não é quantas pessoas tiveram na sua igreja, Felipe.
Não. Porque a igreja é dele, as ovelhas são dele, é ele quem escolhe quem vai congregar aqui, mas é o dever deste anjo da casa, juntamente com vocês, servos de Cristo Jesus, que não mudem as estratégias para serem aceitos pelo povo, por uma comunidade, não, continuem sendo fiéis. Vocês podem chegar e dizer: Pai, fomos 40 até o final dos dias, mas nós não perdemos a centralidade do Evangelho. Fomos 40, 50 firmados na palavra, que tem como distintivo teológico a proclamação da notícia. Qualquer um que chegasse lá domingo após domingo poderia conversar com qualquer um de nós. E o nosso distintivo, eis-me aqui, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, para ser a imagem de Deus nesta terra durante este tempo. É isso que nós precisamos entender. Veja o que Paulo cita em Gálatas 1, versículo 10. Procuro eu, porventura, o favor dos homens ou de Deus? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então a liberdade do Evangelho é essa, irmãos. É ser livre da necessidade de agradar a outros para continuar na obediência, agradando a Deus. Quarto lugar, sola fide, somente a fé. E esta sola ensina que nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. E essa fé molda a nossa forma de ver e interpretar o mundo. Então a fé, irmãos, ela não é apenas o meio pelo qual somos salvos, mas é o modo pelo qual nós lemos e interpretamos as Escrituras. O problema é que existem muitas igrejas que estão de fato pregando a Bíblia, porém não com a ótica do Evangelho. Que eu poderia trazer um sermão aqui hoje, de qualquer livro da Bíblia, e com todas as minhas ferramentas terapêuticas, em 10 minutos eu faria todo mundo chorar de emoção antropocêntrica. Um pé de Lá menor, a voz mais homogênea, alcançando os corações, falando palavras que vão despertar gatilhos específicos em cada um de vocês, mas ao final de ter falado sobre a Bíblia, citado versículos bíblicos, eu não falei da notícia do Evangelho. E aí nós vemos igrejas errando. Porque nem toda igreja que lê a Bíblia nos seus cultos litúrgicos são igrejas de Cristo Jesus. Pois a narrativa da igreja de Cristo Jesus é que a fé precisa interpretar todas as Escrituras. A fé em quê? A fé na notícia. A Bíblia é monotemática. A Bíblia tem apenas um tema. No verso 2, Paulo diz: foi prometido por Deus nas Escrituras pelos profetas. Ele fala: eu, servo de Cristo Jesus, apóstolo separado para o Evangelho, vírgula, que foi prometido por Deus nas Escrituras pelos profetas. Então ele está trazendo o quê? Lá, desde o início, desde todo o tempo, na toda a narrativa bíblica, existe uma promessa que está sendo citada, que no Antigo Testamento ainda era sombra das coisas que haveriam de ser, mas agora está diante dos nossos olhos. Então o Evangelho, irmãos, não é uma invenção do Novo Testamento. O Evangelho é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. Mas ele já está lá em toda a Bíblia, monotemática. Em João, versículo 5:39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O grande problema é que muitas igrejas perderam a verdadeira hermenêutica, somente a fé. Fé o quê? Fé que as Escrituras são suficientes para proclamarmos o Evangelho. Fé que a gente não precisa ficar trazendo novas ideias para dentro de uma programação de culto, para que o povo se sinta mais, agradável. Prega sobre a Bíblia, mas não pregam o Evangelho da Bíblia. Igrejas que têm púlpitos cheios de conselhos, mas vazios de cruz. Mensagens que instruem, mas que não transformam. Então, pregação bíblica, irmão, somente pela fé, não é simplesmente citar a Bíblia, mas é revelar Cristo nas Escrituras.
O Evangelho é o filtro pelo qual toda verdade deve ser interpretada. Porque sem o Evangelho, a Bíblia é só um manual moralista. É só uma fonte de consulta, vira bibliomancia. Tem algumas religiões que nós sabemos, não quero citar nome para não ser antiético, mas a Maranata, por exemplo, fazem bibliomancia. Não conhecem nada da Bíblia. Mas na hora de tomar uma decisão de vida, 3 consultas. Eu tive uma ideia fantástica um tempo atrás. Vou compartilhar aqui, se tiver um cara bom de startup aí, ó, me bota na sociedade. Um aplicativo para os mar agora. Ao invés de abrir a Bíblia, ele coloca randômico. Pá, pá. Aí se ele pagar uma versão Gold, ele pode escolher se as respostas vão ser mais positivas ou negativas ainda. E sabe o que é o pior? Vai vender. Porque é isso que o seeker sensitivo está buscando. Não é uma palavra que confronta o seu pecado, mas uma palavra que pode ser moralista nas suas decisões egoístas. Para ter aquela sensação, viu? Deus mandou eu fazer assim, mas eu consultei e era não. Foi falado assim, eu consultei, era não. O próprio Jesus, quando é ressurreto e ele vai a Emaús com os seus discípulos, eu gosto demais dessa passagem, porque lá em Lucas 24, quando ele vai, os seus discípulos no primeiro momento não reconheceram, não é verdade? E aí o texto narra que quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram, o coração ardeu, mas para mim este não é o ápice apenas do texto. O ápice do texto é quando Jesus ele diz que desde o Antigo Testamento e os profetas ele mostrou aonde ele estava. O próprio Jesus mostra isso na narrativa. Então começou a dizer para os seus discípulos onde ele estava desde o Antigo Testamento e os profetas. O próprio Jesus falando assim, você sabe quem almoçou com Abraão? Era eu. Você sabe quem é que lutou com Jacó? Era eu. As epifanias, antes de Cristo ser encarnado, Cristo já estava com Deus antes da fundação do mundo, ele era o próprio Deus. Em João mostra que ele veio encarnado na terra, mas antes ele já aparecia e Jesus testifica isso a partir dos profetas. Sabe por quê? Porque toda a Escritura aponta para o Evangelho do Cristo. Quinto e último, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Paulo nos traz aqui então sobre o poder do Evangelho. Aqui Lutero diz que toda a glória pertence exclusivamente a Deus. O Evangelho existe para exaltar a graça, a justiça e o poder de Deus, e não o nome do homem. Então, uma verdadeira igreja, ela não busca a própria glória, mas vive para que Cristo seja tudo em todos. Então, quando a igreja se torna envergonhada pelo Evangelho, ela se transforma numa igreja estéril. Ela fica esterilizada. Mas quando abraça com humildade, ela glorifica a Deus. No verso 3 e 4, Paulo define o conteúdo do Evangelho assim: acerca de seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dos mortos. E aí nós fomos lá para o verso 16, onde ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ler esse versículo junto? Pois não me envergonho do Evangelho. Hermenêutica básica, gente, fazendo pergunta para o texto. A pergunta é simples, todos vocês vão conseguir responder de forma rápida. O Evangelho é poder de quem? De quem? É do pregador? É de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o poder de quem prega. O Evangelho é o poder de Deus.
Não é o poder da igreja. Não é o poder da oratória. É o poder de Deus. E isso acontece de uma forma paradoxal no meio da igreja, porque o evangelho, ele começa nos envergonhando para depois nos transformar e glorificar a Deus. O evangelho nos mostra a gravidade do nosso pecado antes de nos mostrar a grandeza da graça. A própria lei tem essa função. A lei do Antigo Testamento, ela vem com uma única função: mostrar ao homem que ele não é capaz, que ele é pecador. A lei vem para evidenciar o pecado. A lei foi colocada exatamente para isso, mas o evangelho vem para mostrar essa realidade, mas também trazer a transformação mediante a graça de Deus. Então o evangelho, ele nos fere antes de nos curar. Ele humilha o orgulho antes de libertar o coração. Ele nos mata para que sejamos ressuscitados com Cristo. O evangelho não é sobre o homem melhorando, é sobre o homem morrendo e deixando Cristo melhorar nele. Esse é o evangelho. Esse é o poder do evangelho. Ele transforma inimigos em filhos, escravos em adoradores. E uma igreja poderosa é uma igreja onde o evangelho é pregado de forma simples, clara e fiel. O evangelho não precisa ser reivindicado, irmãos. Ele só precisa ser proclamado. Ele só precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. O evangelho não precisa ser atualizado, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser experimentado. A igreja que mantém o evangelho no centro, talvez ela não impressione o mundo ou o bairro que ela está inserida, mas ela glorifica a Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Eu posso pensar que durante a trajetória de 1500 anos da Igreja Católica, e como teria sido bom se não tivessem homens que, por causa de um entendimento errôneo das Escrituras, começaram a trazer as suas próprias visões antropocêntricas, corrompendo o Evangelho de Cristo, deixando-ele de lado, havendo então a necessidade de uma igreja reformada. Como seria bom se nós ainda nos estivéssemos com uma única igreja a nível mundial, com as instruções dos apóstolos e dos profetas, como diz em Efésios 2:20, irmãos. Como seria maravilhoso poder comungar em todas as esferas, entendendo as mesmas questões doutrinárias, mas para pensar. Aqueles que antes eram essa única igreja, aqueles que antes que estavam vindo daquilo que eles dizem ser a sucessão apostólica a partir de Pedro, que é outro entendimento errado na teologia, aqueles que se dizem o detentor da própria palavra, se perderam desta forma. O desafio para nós, como uma igreja que agora mudou de templo, como uma igreja que está em reforma e nós estamos juntos, falei com o Felipe, a gente nem vai ter culto no templo hoje, nós quebramos todo o piso do templo. Estamos em reforma. E às vezes a gente foca muito da atenção nas reformas físicas. Temos que melhorar a salinha, temos que melhorar o ar-condicionado, temos que melhorar as cadeiras, temos que melhorar a pintura, temos que botar a placa. E isso é nobre, irmãos, desde que tudo glorifica a Deus, amém? Não há problema sobre o quanto de recursos nós gastamos, investimos no local que congregamos, desde que tudo aponte e glorifica a Deus. O problema é quando a gente faz muito disso e não está reformando aquilo que precisa ser reformado dentro de nós. Somente a palavra, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e toda a glória sendo dada para Deus. Eu finalizo citando Efésios 4:15, onde Paulo diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo é o chamado da igreja madura. Isso só é possível quando o evangelho é o alicerce principal da igreja.
Que o Senhor nos dê graça para continuarmos firmados cada vez mais. Que o Senhor nos dê graça para não mudarmos os nossos pensamentos por qualquer tipo de situação que envolva finanças. Eu tenho falado isso constantemente com aqueles que andam mais próximo comigo e falo isso constantemente de púlpito. No dia que eu parar de pregar o Evangelho, me disciplinem. Se necessário, me excluam. Mas não deixe que eu seja aquele que vai ser uma pedra de tropeço diante daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Agora, recentemente, em Curitiba, tive um almoço com uma pessoa que faz parte de um contexto familiar de um grande líder no Brasil. Este grande líder que visivelmente já se perdeu da linha do Evangelho. Esse grande líder presente em todos os estados do Brasil, com suas diversas denominações, diversas congregações, foi confrontado por este familiar, aonde o confrontou dizendo: volte a pregar o Evangelho. E a resposta do grande líder foi: você tem razão, mas eu não tenho como mais desconstruir esse império que eu construí. No meio do caminho ele se tornou o próprio Deus, no meio do caminho ele percebeu que os recursos eram possíveis, no meio do caminho ele foi criando as suas próprias ideias, aonde ele agora determinava o que a Bíblia ia ser. Perdeu-se a centralidade do Evangelho. O que Lutero fez foi: voltemos ao Evangelho. Precisamos voltar às origens, precisamos ficar permanentes no Evangelho. É dever de cada um de nós sermos bereanos nas Escrituras. É dever de cada um de vocês, no dia que vocês perceberem a liderança desta igreja se esquivando de um lado para o outro, me ligar como irmão em Cristo que nós somos, pastor Fábio, nos ajude. Temos percebido um desvio teológico da nossa liderança naquilo que é o pilar do Evangelho. Começou a se pregar uma outra notícia que não é mais o Evangelho, e a própria Bíblia vai nos ensinar que qualquer evangelho que for proclamado que não seja o de Cristo e esse ressurreto seja anátema, ou seja, amaldiçoado. É dever nosso como cristãos não estar destruindo aquilo que por muito tempo já havia sido cauterizado na questão da reforma. Que Deus abençoe a todos nós. Que esta mensagem encontre espaço e moradia nos nossos corações, nos confronte a vivermos uma vida justa e piedosa, cada vez mais conscientes dessa notícia do Evangelho. E por fim, você pode fazer a pergunta para você mesmo: eu de fato compreendo este Evangelho? Eu de fato entendo e posso explicar para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, se ele me perguntar sobre a defesa da minha fé, se ele perguntar em que você crê? Eu preciso ter essa resposta, essa notícia pronta na minha mente. Feche seus olhos, quero orar por todos. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra proclamada. Te agradecemos por este tempo de exposição das Escrituras a partir das cartas paulinas e louvamos o Teu nome porque temos acesso a esta palavra no nosso próprio idioma. Te agradecemos por este local, aonde agora uma parte do corpo de Cristo se reúne para ser formada no crescimento e conhecimento de quem Cristo é, e nós oramos para que cada um aqui presente continue sendo transformados pelo Evangelho. Nós abençoamos a vida do pastor Felipe, que não tem medido esforços para continuar fiel à Tua palavra, que não tem, Pai, tomado nenhum tipo de partido naquilo que possa ser de crescimento estrutural, a não ser o compromisso e fidelidade com Cristo Jesus. Nós pedimos: levante mais homens como Felipe nesta terra. Levante mais crentes como os membros desta igreja, Pai, para inundarmos, ó Deus, os bairros, as cidades, com crentes transformados que manifestam a glória de Cristo em todas as esferas sociais. Mas tenha misericórdia de nós.
Tem misericórdia porque muitas vezes ainda somos egoístas nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Ainda somos avarentos, ainda somos, ó Pai, individualistas, ainda não conseguimos discernir o corpo da forma que deveríamos. Mas que o Teu Evangelho seja responsável em modificar isso dentro de nós. Que dia após dia possamos crescer na medida e na estatura de varão perfeito conforme a imagem de Cristo. Nós oramos e abençoamos a cada um aqui presente. Amém e amém.